CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Perdemos o contato com a Andréia Salsa. Vamos tentar restabelecer aqui a ligação. Enquanto isso, você pode também participar conosco, 992-994297. Fala pra gente se você também tem saudade, né, da varanda do aeroporto de Vitória. Vamos lá? Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia, os colegas do estúdio. Eu vi aqui, eu sempre acompanho pela internet, né, Patrícia? Vi Alberto Borém, vi Kennedy Florestan, mas sei que Beatriz Eliodoro está escondidinha também, então um beijo para todo mundo e um bom dia para os nossos ouvintes, especialmente. Então, adiantei aqui para os nossos ouvintes que o Golden Globe, né, o Globo de Ouro, que a nossa brilhante Fernanda Torres recebeu, lavando a alma do povo brasileiro por conta da mãe há 25 anos, né, a Fernanda Montenegro, que isso traz algumas lições para a gente, né, Andréia? Muitas. E que pauta deliciosa, porque eu tenho vontade de ficar naquele dia e nunca mais sair, Patrícia. Não é? Porque foi um dia tão gostoso da gente sentir, né? Eu acho que quantos brasileiros a gente sentiu subindo naquele palco junto com a Fernanda. E realmente tem muitas lições de carreira que a gente pode aprender. Eu reservei aqui 5 macro lições que são bem bacanas da gente refletir junto com os ouvintes. E eu acho que o primeiro... E eu não sei se você já quer que eu comece, Patrícia. Por favor, vamos lá. Qual o primeiro? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro, porque tem um elemento, e certamente muitos de nós ficou ouvindo as inúmeras entrevistas pós-prêmio, né? E a gente entendeu, e aí acho que é a primeira lição, que é o valor do aprendizado contínuo e do planejamento estratégico. Porque, como você bem lembrou, né, Fernanda Montenegro lá, com o Central do Brasil, e também, até nessas entrevistas todas, eu nem lembrava que o Wagner Moura também com Narcos, foi aquela série maravilhosa, quem não viu também vale a pena, foi indicado, e tantos outros, né? E por que a gente nunca ganhou, né? Com tantos talentos, e é claro que tem outros talentos internacionais, mas a lição e que o Walter Salles e outros especialistas trouxeram é que a gente foi prestando atenção na jornada e tentando entender por que a gente não chegava lá. E essa edição, né, do Ainda Estou Aqui, o que a Fernanda, Walter Salles e toda a equipe perceberam? Que eles precisavam ter mais visibilidade. Então, eles, como nunca, em outro momento, mesmo com as outras indicações, a gente nunca participou de tantos eventos internacionais, de tantas sessões especiais, muito networking com críticos e jurados. Então, para quem acompanha a Fernanda Torres, como eu, nas redes sociais, ela estava viajando, um dia ela estava em Londres, no outro dia estava em Nova York, outro dia estava... Então ela viajou, claro que é muito cansativo, mas eles aprenderam essa lição, e claro que ganhou, porque ela é extremamente talentosa, né? E quem viu o filme fica muito evidente porque que Fernanda Torres ganhou, mas não é só isso. Então a lição, essa primeira lição que fica assim, tem que ter planejamento estratégico, a gente tem que prestar atenção na nossa jornada e aprender com a nossa jornada, e tem uma questão de visibilidade profissional, Patrícia, que muitas pessoas ficam escondidas ou têm medo de se expor, mas assim, o anonimato, a invisibilidade, ela traz consequências para a nossa carreira, né? Então, eu entendo que Ainda Estou Aqui ganhou, né? Fernanda ganhou, mas porque aprenderam as lições e construíram um planejamento estratégico muito robusto, e fica aí essa lição não só para o cinema brasileiro, mas para a gente também em termos de carreira. Bom, a segunda lição que eu queria trazer para os nossos ouvintes é a importância de construir uma trajetória consistente, né? Fernanda Torres não começou ontem, né? Um reconhecimento não vem da noite para o dia, uma mulher madura de 59 anos, inclusive belíssima, né? Impressionante. Nem assim, parece. Nem parece. Eu brinquei que aquelas costas ali de Fernanda Torres eu não tinha nem com 29, quanto mais com 59. Menina, aquela perna daquele corte daquele vestido também. Aquela perna, aquela beleza, aquela 30 pele, anos. Realmente, nem com 30 anos eu tinha, né? Então, assim, além de tudo isso, mas é uma mulher muito madura, e aí eu também não sei se os ouvintes se ouviram a Fernanda Montenegro, inclusive com uma declaração muito forte na Globo News, em que ela
ela escreveu um poema, né, enfim, um material ali para a filha. Ela fala que Fernanda Torres começou aos 12 anos. Então, é importante a gente compreender, né, que existe uma constante evolução na nossa carreira, que a gente precisa ter um esforço contínuo ao longo do tempo. Então, a importância da gente construir uma carreira, uma trajetória consistente, assim como Fernanda Torres. Quando a gente vai para a terceira lição, né, que é o trabalho em equipe e colaboração. É claro que Fernanda Torres é a grande estrela, foi o nosso grande orgulho ali, mas tem toda uma equipe, né, Patrícia, por trás, né? Não só o próprio diretor, mas os roteiristas, os colegas de elenco, a própria Fernanda Montenegro. Para quem vê um filme no final, ela, sem falar nada, né, ela dá um show de interpretação naquelas cenas finais, e a lindeza da amizade de Selton Mello, né, que foi também um protagonista, né, que foi o Rubens Paiva, que foi a pessoa que desapareceu, né, e é o marido da personagem Eunice, também ali junto. Então é um trabalho, né, em equipe, e que muitas vezes, para a gente ter ali o brilho, o sucesso, a gente não vai chegar em lugar nenhum ali sozinho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Com certeza. Alto Legal. E claro. Vamos para a quarta lição, então, que é paciência e o timing do sucesso. Aqui, Patrícia, a gente poderia ficar um tempão falando só nessa lição, porque primeiro discutindo o que é sucesso, né? Sucesso é um conceito que a gente já falou algumas vezes aqui no nosso quadro, que ele depende, né, da nossa percepção de sucesso. Mas pensando no sucesso clássico, né, de ganhar o prêmio, de ser uma referência no seu segmento, na sua área, então é desse timing de sucesso que a gente está falando, e tem que ter paciência, porque, como eu acabei de falar, né, Fernanda não foi construir uma trajetória, e às vezes as pessoas desistem, sabe, Patrícia, no meio da jornada. Então acho que o sucesso ele precisa ser imediato, e às vezes a gente erra, a gente acerta, né, a gente vai calibrando ali, porque tem um timing para a gente amadurecer. E como isso é tão importante, porque a gente está numa era de tanto imediatismo, e que às vezes acontece sim, né, de pessoas que do nada se tornam, né, ganham visibilidade, enfim. Então a gente tem que ter cuidado para não se confundir, porque sucesso é uma construção de longo prazo na maioria dos casos. E a última lição que eu queria trazer para os nossos ouvintes, que não é tão óbvia, mas eu, na minha experiência de carreira, na minha experiência como consultora de líderes, como professora em sala de aula, entendendo um pouco o comportamento, que a gente precisa, Patrícia, estar preparado para o sucesso. E parece meio óbvio que a gente vai estar preparado para o sucesso, porque todo mundo quer o sucesso, mas às vezes a gente se confunde, porque batalha para estar naquele lugar de sucesso, e quando ele chega, a gente se atrapalha. E a gente viu isso um pouco no comportamento da Fernanda Torres, né? E claro que nada diminui, né, o brilho e a alegria, né, e obviamente a espontaneidade dela, porque ela é claramente uma pessoa espontânea, e isso também faz dela uma atriz, uma pessoa muito interessante. Mas ela não se preparou para aquele momento, e eu acredito mesmo, algumas pessoas falam assim, ela está fazendo um tipo, não acho que realmente ela entrou ali numa coisa que captura muitos profissionais, e aí especialmente mulheres, porque existem vários estudos nesse sentido, e a maioria são mulheres, que é a tal síndrome da impostora, né, ou a síndrome do vira-lata, que acha que nunca vai ser capaz de chegar num lugar de muito destaque. E aí ela, no meu entendimento, cometeu um erro, né, ou foi no mínimo deselegante, e naturalmente isso poderia ter causado para ela algum tipo de desconforto, até imagino que não, pela relação que ela tinha, mas ela deixou de citar no discurso dela, porque não se preparou, o Marcelo Paz, né, que é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que é a base do próprio filme, e que é filho de Eunice e de Rubens Paiva. Então, foi uma gafe, assim, que a gente naturalmente perdoa a Fernanda, porque Fernanda Torres é Fernanda Torres, mas eu acho que fica uma lição para a gente, porque ela deixou com isso de citar, né, e quantas vezes é importante que a gente cite as pessoas que são muito importantes, que ajudaram a gente chegar, né,
naquele lugar, e toda a obra e todo o filme foi baseado na obra do Marcelo Paz. E também ela deixou de potencializar aquele espaço, né, na medida que tem outros prêmios. Está todo mundo agora esperando o Oscar, né, e a gente está na torcida absoluta aí para também a gente vencer e levar, né, enquanto cinema, esse prêmio. Mas eu acho que a lição que fica é isso, sabe? A gente tem que se preparar para o sucesso, a gente tem que se preparar para não perder uma oportunidade de potencializar e de celebrar, né, as nossas vitórias, sem esquecer de quem ajudou a gente nesse caminho. Então, eu acho que, recapitulando aí as 5 lições, então, o valor do aprendizado contínuo e do planejamento estratégico, a importância de construir uma trajetória consistente, o trabalho em equipe e colaboração, a paciência e o timing do sucesso, e que a gente esteja preparado para o próprio sucesso, para a gente não se atrapalhar quando essa hora chegar. Para encerrar, eu posso te perguntar uma última coisa, uma última lição que talvez possa existir? A reação da concorrência. Porque a reação da concorrência à sua vitória, ou você reagir à vitória de alguém, né? Porque você está numa concorrência que você pode perder para outra pessoa. Porque a gente teve a Angelina Jolie, Kate Winslet, a Nicole Kidman, Pamela Anderson e a Tilda Swinton, que estavam concorrendo às 5 junto com a Fernanda Torres. A Tilda foi a reação mais fofa, né? Porque ela levantou, aplaudiu de pé. As outras foram mais tímidas, mas também aplaudiram, assim, né? E às vezes a frustração pode te levar a uma reação não muito boa, né? Sem dúvida, ótimo ponto, Patrícia. Foi tão inspirador, né? E aí, especialmente, não tem como a gente não fazer um recorte de gênero nisso, né? Que é muito raro mulheres celebrando mulheres, né? Numa sociedade em que a gente é estimulada para competir entre nós. Então, foi uma belíssima lição, e você tem toda a razão, né? Não só, independente do gênero, né? O quanto a gente precisa ter maturidade, generosidade mesmo, né? De celebrar e saber que todo mundo, às vezes não é o nosso momento, mas é o momento do outro, mas mulheres celebrando mulheres. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode fechar aí com uma 6ª lição, que é a gente celebrar, né, quando não for a nossa vez, porque só o fato delas estarem ali já tão consolidadas, e eu acho que todo mundo ali sabia, né, ou pelo menos tinha alguma noção do que significava isso para o país, né, porque os Estados Unidos e as outras nações mais desenvolvidas já têm esse hábito, né, de sempre estar à frente. Para a gente foi uma coisa inédita. Imagina a relevância disso para todo mundo. Então, por isso que eu não quero sair daquele dia, e uma alegria trazer essa pauta para o CBN Vida Profissional de hoje. Uma delícia ter batido esse papo. A alegria é ter você todo sábado com a gente, você sabe disso. Eu sempre falo. Delícia. Andréia, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco aqui na CBN aos sábados, nos ajudando a entender um pouco melhor esse mundo corporativo e a nossa vida profissionalmente. Imagina, uma alegria enorme, um ótimo final de semana. E amanhã estou celebrando o meu 4.8 capricorniana, num belo domingo. Espero que não chova para eu poder curtir o meu dia. Será belo. 4.8 com carinha e corpinho de 2.9. Mas não tenho as costas de Fernanda Torres. Linda, obrigada mais uma vez. Um bom final de semana e até sábado que vem. Até.